Fala, Pedro, bom dia para você, para o Cláudio, para os nossos ouvintes, parabéns para a cidade de São Paulo. Estamos no pátio do colégio, onde tudo começou, onde a Vila São Paulo nasceu há alguns séculos. Inclusive, a gente está aqui porque daqui a pouco vai ter um ato cívico em comemoração ao aniversário de São Paulo, prefeito da capital e outras autoridades estarão por aqui. Mas o que a gente traz agora para vocês, viu, Pedro, é uma imagem triste que nós flagramos agora há pouco. Moradores de rua têm crescido muito o número de pessoas nessa situação nos últimos anos por causa da pandemia. Inclusive, o censo da prefeitura foi divulgado ontem, dizendo que aumentou em 31% o número de moradores de rua na capital paulista. Os moradores de rua que ficam aqui no pátio do colégio, nas ruas ao redor, aqui no centro da cidade, foram retirados por causa desse evento. Nós conversamos, inclusive, agora há pouco, com alguns desses moradores. Os moradores nos disseram que tiveram que tirar as barracas, tiveram que sair do local, porque o prefeito estaria aqui com outras autoridades. A gente flagrou essas imagens, vamos colocar nas nossas redes sociais, imagens de equipes da Prefeitura de São Paulo, da assistência social, conversando com esses moradores de rua, ao lado de homens da Guarda Civil Metropolitana, fortemente armados, com cachorros. Eles chegaram com certa educação aos moradores de rua, dizendo que eles não poderiam ficar naquele lugar, teriam que sair dali. E aí um caminhão estacionado aqui ao lado mesmo do pátio do colégio, onde os homens da Guarda Civil Metropolitana e também da Secretaria de Assistência Social pegaram alguns pertences desses moradores de rua, como cobertores, como alguma barraca e outras coisas, e colocaram nesse caminhão que continua estacionado aqui atrás de mim. Hoje, o centro de São Paulo está bastante policiado, tem muitos homens da Guarda Civil Metropolitana, da Polícia Militar, colocaram grades ao redor aqui do pátio do colégio. A gente fez imagens, nós passamos por aqui quase todos os dias. Quem conhece a cidade de São Paulo sabe a quantidade de moradores de rua que vive aqui no pátio do colégio, que dorme aqui nesse solo frio, nas noites frias, nas noites quentes aqui da cidade de São Paulo. O número aumentou bastante, nós flagramos essa cena triste agora há pouco aqui na capital. 31% de aumento durante a pandemia, viu, Cláudio Humberto? Um censo que foi realizado aí pela prefeitura, que mostra que o número de moradores de rua cresceu 31% em São Paulo. Eu, pela percepção que tenho de quem mora aqui em São Paulo, os ouvintes podem me corrigir, parece até que é mais do que isso. Parece que esse número está até defasado para menos, porque cresceu demais o número de gente morando na rua em São Paulo. Sabe, Cláudio, quando você circula pelo centro de São Paulo, você que já veio várias vezes para São Paulo, gosta de São Paulo também, sempre que pode vem aqui para trabalhar em São Paulo e para passear também, você passa pelo centro de São Paulo, não tem uma rua que você consiga não visualizar pessoas morando na rua, no papelão, no cobertor, naquelas barracas improvisadas, né? Essas imagens aí captadas pela nossa reportagem hoje, mostrando os fiscais tirando, não adianta tirar lá porque o prefeito vai lá, né? Precisa tirar essas pessoas da rua porque elas não podem ficar na rua, né? Precisa dar uma alternativa melhor para esses seres humanos viverem, né, Cláudio Humberto? Exatamente, né? Eu acho que essas pessoas são brasileiros que precisam de dignidade para sobreviver, e é nisso aí que os entes públicos precisam atuar, né? O prefeito, o governo do estado também, a prefeitura e o governo do estado são responsáveis diretos para a solução de problemas dessa natureza. É preciso lembrar sempre, né, Pedro, que governo existe para ajudar pobre. Governo não existe para estar dando satisfação a rico, nem muito menos favorecendo ricos, como a gente tem visto com muita frequência aqui no nosso país, né? Ontem eu trouxe aqui à Rádio Bandeirantes a história das medidas provisórias do presidente da República favorecendo as empresas aéreas, dispensando-as de pagar 1 bilhão e 700 milhões de reais em impostos. Quem precisa, acha mesmo que o Constantino e sei lá mais quem, que são os controladores de empresas aéreas, precisam dessa colher de chá do governo? Quem precisa dessa isenção fiscal é gente pobre. Mais do que isenção fiscal, essas pessoas que estão na rua, não podem dispensar o recolhimento de 1 bilhão e 700 milhões de reais em impostos pelas empresas aéreas. É dinheiro que falta exatamente para tirar essas pessoas das ruas. Tem muita gente, Pedro, precisamos reconhecer, que vai para a rua por opção.
né? Não quer, e qualquer tentativa do governo de recolher, de oferecer ali uma solução, oferecer um albergue, alguma coisa assim, eles rejeitam, refutam, etc. Mas é uma minoria. A imensa maioria, a quase totalidade mesmo, né, dessas pessoas, são pessoas que estão na rua porque não tem onde ficar, não tem teto, né? É preciso também levar em conta que, eu acho que alguém disse isso, entre os nossos entrevistados, que essas pessoas são pessoas, na verdade, assim, a maior parte, certamente é de gente que migrou para a cidade de São Paulo em busca de dias melhores e alguma solução para a tragédia que é a sua vida. Gente que perdeu o trabalho, perdeu a condição de onde estava, onde quer que estivesse, seja no interior de São Paulo, seja no interior do Brasil de uma maneira geral, e acabou migrando para São Paulo, que essa é uma tendência secular aqui no nosso Brasil, de brasileiros de todas as partes a correrem para São Paulo na expectativa de melhorar de vida. Pode ser, isso certamente é uma verdade que precisamos lembrar. Agora, de outro lado, apesar do espanto que todos temos, né, eu passei o fim de ano, no começo do ano agora, o começo do ano agora na minha cidade, lá em Maceió. É uma cidade infinitamente menor do que São Paulo, né? Mais de 10 vezes menor do que São Paulo. E, no entanto, eu tive o mesmo espanto, Pedro. A cidade completamente invadida por famílias pobres, pessoas, moradores de rua, etc. e tal. Isso é um fenômeno da renda, da geração de renda, etc. e tal, também provocou isso. Agora, apesar desse espanto, o problema é pequeno, né? Por tamanho e a pujança de São Paulo, da renda, da geração de renda, etc. e tal, também provocou isso. Agora, apesar desse espanto, o problema é pequeno, né? Por tamanho e a pujança de São Paulo. Eu acabei de citar aqui, São Paulo tem 12 milhões e meio de habitantes, a cidade mesmo de São Paulo, né? Tem 12 milhões e meio de habitantes. O estado de São Paulo tem 45, 47 milhões de habitantes. Tanto a Prefeitura de São Paulo quanto o governo do estado de São Paulo, eles têm o maior orçamento do país. Isso para não contar nas transferências federais, que certamente são frequentes para o atendimento desse tipo de problema. Então, é um problema fácil de resolver. 10% do PIB brasileiro a cidade de São Paulo responde, né, Cláudio? Exatamente. Em torno disso. Agora, tirar das ruas 31 mil pessoas para o São Paulo, eu acho que não é uma tarefa tão difícil assim.